a ovelha perdida, em Mateus 18, versículos 10 a 14, e também em Lucas 15, versículos de 1 a 7. E diz o seguinte em Lucas: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ovelha é uma simbologia interessante na Bíblia, porque a comparação com a ovelha, ela aparece várias vezes no livro sagrado. Aparece com Davi, que era pastor e tinha muito conhecimento sobre a vida, sobre a reação, sobre a natureza das ovelhas. Também em Isaías e no Novo Testamento, em várias oportunidades. E nessa aqui, Jesus, ele fala da ovelha que se perdeu, que é muito mais importante uma ovelha ser resgatada do que 99 que estão no aprisco, que estão guardadas. Mas Jesus, naquele momento, ele estava entre fariseus, ele estava entre publicanos, entre cobradores de impostos e também perto daqueles que se julgavam santos, porque se diziam perfeitos, que guardavam todos os mandamentos. Isso é um perigo, esse orgulho, essa vaidade, porque na obra de Deus não cabe. É o começo da ruína, é o princípio da queda. Jesus, quando ele desceu do barco, ele avistou uma multidão. E essa multidão sentiu-a perdida, como uma ovelha sem pastor. Porque as ovelhas, elas se desnorteiam, elas não enxergam direito, elas são dependentes de uma direção. Porque você pode soltar um cachorro em determinado lugar, ele volta para casa, o gato volta para o seu domicílio. Mas a ovelha, quando ela está perdida, ela não encontra o caminho de casa. Realmente, ela fica completamente desnorteada. Por isso que nós, seres humanos, quando nos tornamos crentes e seguimos a Jesus, nós o reconhecemos como nosso pastor e ele também nos reconhece como suas ovelhas. As ovelhas, elas são tímidas, elas gostam de estar sempre no rebanho, porque se ela sair do aprisco, dificilmente vai voltar. Precisa que o seu pastor a encontre. Conforme Marcos 6:34, a ovelha sem o pastor, ela vai encontrar sérios problemas. Por isso que nós, crentes convertidos ao Senhor, temos necessidade da palavra, que é a nossa direção. Nós temos que seguir essa palavra de esperança, essa palavra de conforto, essa palavra de reconciliação, que nos traz paz de espírito e nos mostra o caminho da salvação. A ovelha realmente é um animal inseguro. Ela se perde com facilidade. O ser humano também, infelizmente, ele muitas vezes, ele vai pelo canto da sereia e ele acha que o mundo é melhor, que essa vida dedicada a Deus é uma vida que não compensa, mas na verdade, triste é a vida afastada de Deus. Nós somos as ovelhas de Jesus e é dentro desse aprisco que nos sentimos felizes, que nos sentimos confortados, que nos sentimos curados, porque o Senhor cuida de nós. As ovelhas, quando elas não estão na direção,
quando elas não estão debaixo do cajado do pastor, elas enfrentam perigos e animais ferozes. E assim também o crente que se afasta do aprisco do Senhor, quando a pessoa se desgarra e sai dos caminhos de Deus, ela fica sujeita a tantos ataques do mundo, ataques perigosos, ataques que vão levá-lo cada vez mais para a perdição e para o caminho do mal, do inferno, porque o maligno não dá trégua. A ovelha sem o pastor, ela é faminta, ela não sabe buscar seu alimento. Um cachorro de rua, ele se vira, ele encontra o que comer, ele encontra a água para beber, ele sabe que precisa instintivamente buscar. A ovelha não sabe de nada. A ovelha, se ela ficar sem alguém para cuidar dela, ela vai morrer. Ela precisa da manutenção, do cuidado de seu pastor. Assim também, sem Jesus, por mais que nos sintamos abastados, por mais que tenhamos bens materiais, nós somos dependentes do Senhor. Não há riqueza neste mundo que possa preencher o ser humano, porque dentro de nós há um espaço no nosso coração formatado para Jesus. E se não voltarmos para Jesus, nós sentiremos sedentos, famintos. Não há nada que nos preencha, não há nada que nos satisfaça. As ovelhas sem o pastor, elas perdem o rumo. Por isso que nós precisamos ser reconciliados com Cristo para sermos felizes. Felicidade não é sentirmos alegria a todo momento, mas é sabermos que temos um Deus cuidador, que temos Jesus que nos mostra o caminho pela palavra, aquele Deus que nos conforta o coração nas dificuldades, nas incertezas e nos sustenta nas tristezas e nas adversidades. Então o nosso pastor é Jesus, nós o reconhecemos porque Ele nos reconhece como ovelhas, e à medida que nos tornamos servos de Deus, nós nos tornamos as suas ovelhas dependentes, que perdemos o rumo sem o cajado do nosso pastor maior, que é o Filho de Deus. Jesus nos ama, Jesus cuida das nossas feridas, Jesus busca a ovelha perdida. Não adianta, se um pastor tiver 100 ovelhas e perder uma, ele não se conforma de ter as 99 no aprisco. Ele vai atrás, ele vai e traz a sua ovelha perdida. Se ela estiver machucada, ele coloca nos ombros e vem com ela e torna a colocá-la no aprisco. Assim também, quando estamos machucados, muitas vezes temos saído do caminho do Senhor e sentimos tristes, sentimos machucados espiritualmente. O Senhor nos encontra e o Senhor nos coloca nos braços e nos traz de volta para a sua presença. É o Senhor que nos encontra e nós somos gratos por isso. Aqui diz que, digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A ovelha que somos nós. Quando nós somos servos, nós somos humildes e nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Mas quando a pessoa se acha justa, embora a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, mas os publicanos, os fariseus, os que se diziam cumpridores da lei, eles se sentiam justos, quando na verdade eles estavam perdidos. Então, quando o Senhor fala da ovelha perdida, Ele está falando para esses 99 que se acham perfeitos, que acham que se bastam, que não necessitam de Jesus. Nós nunca poderemos nos afastar, nós nunca poderemos nos sentir abastados, completos, porque só o Senhor Jesus nos dá essa sensação de plenitude, porque Ele é o nosso Deus. Quando nos afastamos do Senhor,
Nós somos ovelhas maltratadas, somos ovelhas doentes, somos ovelhas feridas. Por mais que passemos uma impressão de que estamos bem, de que estamos felizes, o nosso coração diz o contrário. O nosso espírito não está reconciliado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que perdoe os nossos pecados, porque os pecados nos separam de Deus. Amém.